De volta aqui no Além da Notícia da noite de hoje, estamos recebendo aqui novos parlamentares. O senador Regufe está no primeiro mandato, é novo parlamentar. O deputado Rodrigo está chegando agora aqui a Brasília, mas o senador Regufe, eu sempre o trato como um novo, porque o senhor traz algo sempre novo, muito positivo para a política. E muito obrigado por isso, hein? Nós terminamos falando aqui sobre a reforma da Previdência, e aí o senador Regufe puxou também para a parte que deve ser dada, a contrapartida também que deve ser dada pelo mundo parlamentar, não é? Pelo mundo político. Agora eu quero tratar de um outro assunto correlato. No Senado, senador, nós tivemos 54 vagas em disputa e 46 agora são ocupadas por novos nomes. Uma renovação de 85% nas vagas que estavam ali para serem preenchidas. E na Câmara dos Deputados, a gente teve uma renovação de 47%. Deputado Rodrigo, quando o senhor chegou agora à Câmara, como é que o senhor sentiu este clima entre parlamentares novos, que pela primeira vez estão chegando à Câmara Federal, e o clima também para essas mudanças, como, por exemplo, uma reforma da Previdência, que a gente vê que a população já está aceitando que ela é necessária e que agora está se abrindo também a aceitar um debate, por mais duro que seja, mas um debate do tema e que ele de fato seja aprovado, chegue às vias de aprovação. Como é que o senhor está sentindo esse clima? Estou sentindo que é muito favorável, né? Por exemplo, hoje na Secretaria-Geral da Mesa, que é onde você protocola os projetos de lei, tinha uma fila, né, de parlamentares para protocolar. Era o primeiro dia hoje de atuação efetiva, né, do mandato, a posse foi na sexta. E estava lá uma fila de parlamentares e de assessores para protocolar os projetos de leis, CPIs, duas que em destaque, que é do BNDES, para tentar abrir a caixa preta desses empréstimos que foram feitos ao longo dos últimos anos em especial. E a das tragédias de Brumadinho, infelizmente, né, das mineradoras. Mas tinham lá várias propostas de emenda constitucional, né, algumas, por exemplo, acabar com o fundo partidário, que esse dinheiro vá para a saúde e educação, que foi proposta pelo Partido Novo, tantas outras também que merecem lá destaque. E eu fiz a minha parte na questão da MP 871, que é uma MP que foi editada recentemente pelo governo federal, que tem prazo de emendas até dia 11, que trata do pente fino, né, dos benefícios previdenciários, né? Então, esse clima assim, dos parlamentares novos estarem entusiasmados em querer colaborar, né, preocupado com esses grandes temas. Obviamente que, né, senador, que há uma pauta muito assim, a meu dizer, né, de costumes, né, que é o caso de escola sem partido, ideologia de gênero, que eu penso que não é, deveria ser a prioridade de um Congresso, né, de uma Câmara dos Deputados, até porque essas duas, por exemplo, não são os problemas que vão resolver a questão da educação, por exemplo, do nosso país, que tem, né, várias outras demandas e várias outras necessidades do que uma preocupação unicamente com essas questões de valores, né, que vai ter, né, porque é um Congresso muito diversificado. Por exemplo, lá na Câmara dos Deputados temos a primeira deputada índia do Brasil, né, Joênia, uma pessoa fantástica. Temos lá a deputada mais velha, a deputada Luísa Erundina, com a deputada mais nova, Luísa Canziani, com 22 anos. Né? Temos lá o primeiro deputado do PSB do Espírito Santo, Felipe Rigoni, deputado cego. Né? E ele tem uma formação em Harvard, é um parlamentar com uma formação acadêmica muito forte, focado em ciência e tecnologia. Então, hoje não se pode mais pensar, e todos nós temos celular, né, a possibilidade, que infelizmente a Câmara dos Deputados, em especial, não sei com detalhes o Senado, mas está ainda na era digital, na era analógica, né, enquanto a população está na era digital, em coisas básicas, por exemplo, de você ter a transparência, a prestação de contas do parlamentar, do que acontece na Câmara dos Deputados. Né? Então, uma das inovações do nosso mandato é a criação de um aplicativo, que foi inspirado no colega Gabriel Azevedo, que é vereador em Belo Horizonte. Assim, usei isso como vereador também, que é um aplicativo como, por exemplo, um iFood ou um Uber, né, que você utiliza, mas para acompanhar a atividade parlamentar, as pautas, os projetos que serão votados no dia, e que ela saber a opinião dos eleitores, né, para acompanhar a votação, bem como, né, a questão orçamentária. Eu quero conversar com o deputado Rodrigo. Daí você marca um horário mesmo lá pelo aplicativo, tanto em Brasília quanto na minha base lá em Joinville. É uma forma que a gente achou, assim como outros deputados também vão utilizar esse aplicativo, de aproximar do cidadão, que hoje todo mundo tem celular, tem mais celulares no Brasil do que habitantes, né? Tem uma forma de inovar, e eu vejo isso em vários outros parlamentares, esse entusiasmo. Tomara que isso se mantenha pelos próximos 4 anos, né? Essa vontade de querer colaborar, fazer política de um modo diferente,
Porque, como eu falei, acho que não adianta só mudar, né, as caras se manter os mesmos comportamentos. Então, estou muito entusiasmado, né, e confiante de que essa será uma legislatura, talvez até para contrariar um pouquinho, né, a frase tão famosa do saudoso né, e respeitou, que tem um carinho muito especial, o deputado Luiz Guimarães, que disse: se essa legislatura está ruim, né, espere pela próxima, vai ser pior do que essa. Tomara que ele, entre aspas, esteja errado e que essa seja melhor do que foi a anterior, que infelizmente não correspondeu à altura, tanto que grande parte não foi reeleita, apesar da legislação ter sido mudada para que eles ficassem, né? Em especial com o Fundo Especial de Financiamento e Fundo Eleitoral. Então, estou bem confiante. E eu estou muito confiante também. Eu rezei muito e pedi isso a Deus também. Tem duas reformas que eu penso que o Congresso Nacional deveria se debruçar e deveria fazer nessa legislatura. Duas reformas que entra a legislatura, sai legislatura, não são nunca feitas e que são importantes para a sociedade brasileira. A primeira é a reforma política. Nós precisamos mudar esse sistema político. Esse sistema político que está aí favorece o poder econômico, dificulta a renovação. Então, eu protocolei, quando eu assumi o mandato no Senado, 8 PECs sobre reforma política, que mudariam a cara da política nesse país e que eu gostaria de ver sendo debatidas, votadas, como, por exemplo, a PEC que proíbe que parlamentares possam se reeleger mais do que uma única vez. O sistema tem que ser constantemente oxigenado, renovado, tem que dar chance a outras pessoas. Esse oxigênio que o deputado está falando, né? Quando a pessoa fica muito tempo num cargo, ela começa a se achar proprietária dele. Ela vai se esquecendo que ela é apenas um representante. Então, protocolei também a PEC das candidaturas avulsas, para que uma pessoa possa ser candidata sem filiação partidária. Se a pessoa quiser se filiar num partido, ela tem que ter o direito de se filiar. Mas se ela quiser ser candidata sem filiação partidária, ela também deveria ter esse direito. E cabe ao eleitor decidir quem ele quer e quem ele não quer. Deixa eu aproveitar e perguntar. O senhor está sem partido há um bom tempo. Por qual motivo? Não, eu fui eleito por um partido deputado distrital, fiz um mandato inteiro por esse partido, depois me elegi deputado federal por esse mesmo partido, fiz um mandato inteiro por esse partido, depois me elegi senador por esse partido, e aí começou a ter muitas divergências. E acaba que eu comecei a votar, eu só voto com a minha consciência, eu só voto pensando na população. Muitos parlamentares lá nem leem os projetos que votam, seguem a orientação do partido. Eu não, eu leio os projetos um por um e formo a minha consciência antes de votar. Eu sei qual é a minha responsabilidade parlamentar perante a quem votou em mim. E sempre na hora que eu voto pensando na sociedade. Eu não voto pensando se aquilo vai agradar aqui, agradar ali, não. Eu voto o que é o melhor para a população, que é essa que eu represento. Então, às vezes eu vejo lá os parlamentares, se eles são da base do governo, ele vota sim, 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 sim. Se é de oposição, é não, 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 não. Eu acho que um parlamentar que na hora de votar, ele fica pensando em agradar ou em desagradar governo, ele não tem a menor consciência do que representa a função de parlamentar. Na hora que um parlamentar vota, ele tem que pensar na sociedade, analisar o mérito da proposição e pensar se aquilo é bom ou ruim para a população. E aí dizer sim ou não a um projeto. Então eu comecei a contrariar a orientação do partido. Comecei a muito... de vez em quando eu já contrariava antes, mas ali começou a ser muito recorrente. Comecei o tempo todo contrariar. E acabava que me desgastava e desgastava o partido. Então preferi sair, mantive uma boa relação lá, tenho uma boa relação com eles. Eles me respeitam muito. E preferi sair. Acho que foi melhor para mim e melhor para o partido. E não há problema em continuar sem partido? Não, meu foco é meu eleitor. A minha preocupação é em representar bem meu eleitor, em votar com a minha consciência. E agora está até melhor, porque não tem também ninguém para me encher a paciência. Então, estou até melhor. Meu foco é representar bem o eleitor. Aí eu apresentei essas 8 PECs sobre reforma política. Apresentei essas 2 que eu falei, outras também, como a PEC da revogabilidade de mandato, que a pessoa, para ser candidata, ela teria que registrar suas propostas e compromissos objetivos, e no mandato, contrariando frontalmente um compromisso estabelecido na campanha, a pessoa perderia o mandato. Isso exigiria dos candidatos maior fidelidade ao que foi proposto ao eleitor na campanha. E outras PECs também, são 8 sobre reforma política. Então, acho que essa seria uma reforma que o Congresso deveria se debruçar. Deveria se jogar e fazer uma reforma
Não para... Pode até não valer na próxima, para que às vezes a pessoa vota pensando em interesse eleitoral. Mas mesmo que fosse para frente, mas o país precisa de uma reforma política. Esse sistema que está aí não é correto. Protocolei também a PEC do voto distrital. E também penso que nós precisamos de uma reforma tributária, que simplifique esse modelo tributário nosso e que reduza a carga tributária a médio prazo para a população brasileira. Porque o Brasil tem a maior carga tributária dos BRICS, a maior carga tributária dos países emergentes. É maior que a da Rússia, maior que a da Índia, maior que a da China, maior que a da África do Sul. Eu não posso acreditar que todos esses países consigam dar conta das suas responsabilidades com uma carga tributária inferior à brasileira e o Brasil, com essa carga tributária, não consiga dar conta das suas responsabilidades. Então, nós precisamos simplificar o modelo tributário e também reduzir a carga tributária a médio prazo para que a gente possa, inclusive, desenvolver o país, inclusive incentivar as pessoas a empreender. Então, ano após ano, o que o governo tenta é pegar mais recursos da sociedade através de impostos, ao invés de se preocupar em ser mais eficiente, em qualificar melhor o seu gasto. Nós precisamos reduzir o tamanho do Estado e precisamos, além de reduzir o tamanho do Estado, tornar o Estado mais eficiente, qualificar melhor o gasto, ter mais critério na hora de se gastar cada centavo do dinheiro público. O governo não, o governo usa de subterfúgio para sempre que puder aumentar a carga tributária. Agora, por exemplo, nós já temos um mês de governo e até agora, quando esse programa está sendo gravado, até agora ninguém falou em corrigir os limites de isenção da tabela do imposto de renda. Todos os anos o governo não corrige, é uma forma de aumentar indiretamente a carga tributária, tirando do assalariado mais do que esse assalariado devia estar pagando de imposto. Nos últimos 20 anos, a defasagem da tabela do imposto de renda, tomando como base a inflação do período, é de 96%. É uma forma do governo sempre aumentar a carga tributária. Então, essas duas reformas, a reforma política e a reforma tributária, deveriam ser reformas que esse Congresso deveria se debruçar, na minha opinião. Muito bem. Daqui a pouquinho eu vou voltar no próximo bloco para a gente falar sobre as propostas do Sérgio Moro, medidas anticrime, e para a gente falar também sobre as expectativas e o que pensam das propostas em geral do governo Bolsonaro. Daqui a pouquinho no nosso próximo bloco.